Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, ou na carta de Paulo à igreja na cidade de Efésios, capítulo 6. Nós vamos hoje ler apenas 4 versículos deste capítulo. Então, hoje, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. O tema que nós vamos tratar hoje, ele já foi iniciado há algumas semanas atrás, no domingo, quando o André veio à frente e pregou sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, ou seja, falando sobre família, falando sobre a família, falando sobre relacionamento do casal. Já estamos falando sobre família e falando sobre pais e filhos. Nós continuamos a falar sobre família e no próximo domingo, com a bênção do Senhor, nós vamos falar sobre as relações entre servos e senhores, entre patrões e empregados, porque esta relação fazia parte também da família nos tempos bíblicos, mas eu creio que são dias, que este texto de domingo que vem também, ou é um texto extremamente atual para nós conversarmos aqui segundo a palavra do Senhor. Nós entendemos que este momento, quando nós lemos a palavra, nós explicamos a palavra, nós entendemos, nós cremos que esse momento é um momento sagrado, porque Deus fala conosco. Nós contamos com a iluminação do Espírito Santo para que isso aconteça. Então, eu quero convidar você, independente da sua idade, independente de estar aqui com os seus pais ou não, ou de estar aqui com os seus filhos ou não, a abrirem todos o coração para receber a palavra do Senhor, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus que habita em nós, Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós, precisamos e dependemos do Teu agir, para que possamos compreender, entender e sair deste lugar desafiados pela Tua palavra, por entendermos também, ó Deus, que é o Senhor Espírito Santo que vai falar conosco agora, ó Pai. Que tudo aquilo que é humano, que tudo aquilo que vem apenas de mim, a partir da minha experiência, ó Deus, caia por terra. Que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça. Que eu diminua e que a Tua palavra cresça e a Tua igreja seja ensinada, orientada e edificada nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, a título de introdução. Alguém aqui ama a família que tem? Oh. Alguém aqui defende a família que tem? Glória a Deus. Alguém aqui um dia sonhou em construir uma família, ter um marido, ter uma esposa, ter filhos, ter netos, ter bisnetos, etc.? Foi mais fraco aí, hein? Talvez alguém... tem jovem que não, né? Tem jovem que fala assim, eu vou casar de jeito nenhum, né? Deixa eu ver o que mais. Você que tem seus filhos, né? Ama os seus filhos? Sim. Deseja o melhor para eles no presente e no futuro? Sim. E a gente poderia continuar fazendo essas perguntas tão óbvias e eu aqui recebendo essas respostas tão óbvias, mas não é esse o nosso desejo de fato, ter uma família sólida, onde
no seu ambiente há amor, há companheirismo, há respeito, há carinho, há cuidado, há proteção, provisão, amizade, e hoje ainda como crentes no Senhor Jesus, também uma família com a fé sólida no nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. É isso, não é isso, irmãos? É claro que eu sei que há casais que não tiveram filhos porque não puderam, ou até mesmo porque tomaram a decisão por algumas razões, por muitas razões, não quiseram. Homens e mulheres que optaram por não se casarem, abraçando assim uma vida celibatária ou qualquer outro tipo de vida nesse sentido. Eu sei que aqui entre nós há pessoas divorciadas que hoje vivem sozinhas ou então com seus filhos, e nós entendemos tudo isso como parte da experiência da nossa vida. A igreja está no mundo, tudo isso acontece, mas eu não quero deixar de falar sobre a família como um todo hoje, até chegarmos nessa relação de pais e filhos, né, como um projeto de Deus, e tal como ela foi criada um dia, tá bom? Então, se você não tem essa família hoje, eu não quero que você se sinta excluído da palavra, mas eu quero que você receba a palavra do Senhor, porque por alguma razão isso aconteceu, mas Deus está no controle e você pode ser usado, mesmo assim, aprendendo a palavra de Deus e sendo usado um dia por Deus para abençoar famílias que, quem sabe, entrem em problemas, para ser chamado um dia para ser um líder de jovem. Nada impede de você ser útil um dia, e talvez esteja sendo útil hoje, dentro da sua igreja, mesmo que você não esteja dentro hoje, né, desse modelo que nós vamos falar. Então, como eu disse, o assunto hoje é a sequência da vida familiar como consequência de um encontro com Cristo, respeitando assim todos aqueles que não se enquadram, mas nesse modelo padrão e conservador, segundo o que a Bíblia ensina. Então, vamos lá, modelo padrão, modelo tradicional e modelo conservador, porque esse é o modelo que a Bíblia ensina. Tendo dito isso, é impossível hoje não fazer uma comparação com a igreja do primeiro século, para a qual Paulo escreveu. Nós estamos diante dessa carta aqui aos Efésios, com a igreja de hoje. E também fica impossível não fazer essa comparação com a família do primeiro século, quando Jesus viveu, quando Paulo viveu, com a família da atualidade, dos dias de hoje, onde nós vivemos. E ainda impossível falar ou mencionar algo que diz respeito ao mundo político, ideológico, não apenas do que acontece nos Estados Unidos, país este onde vivemos, ou no Brasil, país do nosso coração, em função das eleições que se aproximam no seu segundo turno, mas é algo que não acontece apenas nesses dois países, é algo que acontece no mundo inteiro. Uma discussão sobre o que é ou como deveria ser a família, e essa discussão só não acontece nos países onde a ditadura ou o extremismo religioso domina, e aí não há diálogo, não há conversa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quem não obedece arca com as consequências ou morre. Paulo fala sobre a família a partir do versículo 22 do capítulo 5 e vai até o versículo 33. Aliás, Paulo fala sobre a família e a partir do versículo 5, 22 até 5, 33, trata do relacionamento entre o marido e a mulher. E agora no capítulo 6, de 1 a 4, fala sobre pais e filhos. E finalmente no capítulo 6, versículos 5, 9, vai falar sobre as relações de trabalho entre patrões e empregados, senhores e servos, como eu já disse. Então esse é o modelo de família patriarcal nos dias bíblicos. Não apenas o papai, a mamãe, os seus filhos, mas os servos também faziam parte
desse clã, dessa família, desse modelo familiar, onde o homem era casado com mulher, que tem filhos e que tem empregados, e todos eram liderados pelo homem como chefe do lar, como Cristo é a cabeça do corpo, como Jesus é o chefe da igreja. Todos precisamos entender que antes de ser formada uma sociedade, antes de ser formados ou estipulados tipos de governo, de Estado, de reis, de executivo, de legislativo, de judiciário, como nós conhecemos, Deus criou a família. Antes de todas essas coisas, Deus criou a família, de modo que podemos afirmar que nenhuma instituição sobre a face da terra, neste planeta, é tão ou mais sagrada quanto ou do que a família. A família, segundo a ótica bíblica, e se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, segundo Deus, é a instituição mais sagrada que existe sobre a face da terra. Por isso eu concordo com a afirmação que alguns já disseram no passado e dizem ainda hoje, que famílias fortes, igrejas fortes. E o contrário também é verdadeiro. Se a igreja é forte, as famílias também são fortes. E penso que não seria exagero de minha parte ir um pouco além dessas duas afirmações e dizer que famílias fortes geram nações, estados, sociedades, países, tudo isso, em geral, fortes, abençoados por Deus. Deixa eu falar um pouco sobre a realidade da família no primeiro século, mas eu vou falar de um aspecto negativo, tomando como base 3 culturas diferentes. Primeiro eu vou falar sobre as mulheres, depois eu vou falar um pouco sobre os homens e fazer uma comparação com os dias atuais. Então, quanto às mulheres, de um modo geral, as civilizações antigas, a gente precisa lembrar, isso é história, isso não é invenção do pastor. As civilizações antigas, com raríssimas exceções, não valorizavam as mulheres. As mulheres eram consideradas propriedades, uma propriedade. Se elas eram solteiras, elas eram propriedade do pai. Se elas eram casadas, passavam a ser propriedade dos homens. Na cultura judaica, que talvez seja a menos grave das que nós vamos mencionar aqui, mas não deixa de ser, porque apesar de ser o povo de Deus, a família de Deus, ter uma lei de Deus, muita coisa errada acontecia. Por isso que na Bíblia a gente vê o tempo todo Deus levantando profetas para falar em seu nome e chamar o povo ao arrependimento. Mas na cultura judaica, e eu li isso essa semana quando estudava, que os judeus homens agradeciam a Deus todas as manhãs, por 3 coisas. Primeiro, por não terem nascidos pagãos, por não terem nascidos escravos e por não terem nascidos mulheres. Na cultura grega, porque eu não quero me alongar a essas questões aqui, porque eu preciso chegar no texto. Na cultura grega costumava-se dizer que, pelos homens, usamos as prostitutas para o prazer, as concubinas para o sexo diário e as esposas para nos dar filhos legítimos. Então, o que era essa questão que eu li aqui das prostitutas, das concubinas e das esposas, né? A palavra de ordens para as mulheres era: fiquem em casa, cuidem da casa, cuidem dos filhos, enquanto nós, homens, vamos nos deliciar com os prazeres dessa vida. Aí, então, chegamos na cultura romana.
Na cultura romana, as mulheres, se você perguntasse para uma mulher, quantos anos você tem? Ela não falava assim, eu tenho 30, eu tenho 40. Ela falava assim, eu tenho 5 anos que eu estou casado com José. Quantos anos você tem? Você tem 5 com José? Puxa, eu já tenho 10 com João. Nossa, eu tenho 1 ano só com o Pedro. Será que eu chego lá? Então, era assim que se contava os dias das mulheres. E o divórcio era uma coisa não só o divórcio, a fidelidade conjugal era algo praticamente em extinção. Né? E aí sim, citando o reverendo Hernandes Dias de Oliveira, ele conta que morava em Roma uma mulher que já estava com seu 23º marido. As mulheres casavam-se preparadas para o divórcio, a fidelidade conjugal não existia. E sempre a atitude, tanto numa cultura quanto na outra, ou nas outras, partia de separar, de colocar a mulher para fora, partia dos homens. Nós precisamos lembrar que os livros da Bíblia, ou os livros do Novo Testamento, foram escritos sob essa influência cultural judaica, porque é o povo de Deus, eram os judeus, os hebreus, mas também greco-romana. O império, politicamente falando, era quem? Era o Império Romano, os Césares. César, naqueles dias, não era o nome, era uma posição, era o imperador. Os Césares, eles que reinavam, eles que decidiam a política, eles que mandavam na vida civil das pessoas. Aliás, há uma outra informação, eu não me lembro exatamente os números, mas parece-me que dos 14 Césares que a Bíblia cita, apenas 2 não eram homossexuais. Depois vocês dão um Google aí, né, e confere como os homens, os crentes de Bereia. Então, e é por isso que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Jesus era judeu, falava hebraico, falava grego, falava aramaico, nasceu exatamente debaixo dessa cultura. Dentro do povo judaico, ele foi criado segundo as leis judaicas, evidentemente havia o apelo, mas nós temos que lembrar que quando Jesus começa o seu ministério, o povo judaico está corrompido, e é por isso que os fariseus e os escribas são confrontados por Jesus o tempo todo. Há uma discussão, Jesus confronta, e é por isso que eles não reconhecem em Jesus ser o Messias prometido e mandam Jesus para a sua crucificação. Quanto aos homens, eram os proprietários dessas mulheres, eles se divorciavam, por isso elas procuravam outros casamentos, ou na cultura judaica existia uma outra forma que é chamado de resgate. Eles se prostituíam, eles praticavam a homossexualidade. Eu acabei de citar o exemplo dos Césares, não entre os judeus, e eram os dominadores do mundo e do mundo feminino. Então, irmãos, pensa agora, olhando para o mundo de hoje, os dias de hoje. Se você acha que o mundo hoje está perdido, sem valores morais, sem princípios divinos, que a família está sendo atacada por uma ideologia contrária aos princípios bíblicos cristãos, se não sabiam, vocês estão sabendo agora que isso não é novidade na história da humanidade. Isso vem de longa data. Isso não começou hoje, não. Então, uma outra observação que eu gostaria de fazer, isso ainda a título de introdução, que envolve a questão da mulher e do homem, e eu coloquei aqui uma observação, quanto ao mundo judaico-cristão da antiguidade, no que diz respeito ao papel do homem e da mulher, apenas um ponto:
homem como provedor. Todos nós estamos acostumados a ouvir isso. Isso é um fato. É um dever e uma responsabilidade dada ao homem, sim. Lá no Éden, quando o pecado acontece, o que Deus disse ao homem? Trabalho, ou do suor, com as suas próprias mãos, você o quê? Comerá. Disse isso para a mulher? Disse o que para a mulher? Que dará à luz em meio às dores de parto. Então, desde o Éden, Deus já estabeleceu o homem como o provedor da casa, como o provedor da família. Esta é a responsabilidade do homem, sim. Porém, a mulher, ela foi criada como auxiliadora. Ou seja, no que diz respeito a isso, porque eu não quero entrar nos detalhes do relacionamento entre homem e mulher que o André já colocou, está lá no YouTube, você vai lá e assiste se você perdeu essa pregação, mas criou a mulher como auxiliadora. Isso significa que ela também pode ajudar o homem nesta função de prover para a sua casa, porque nós sabemos que hoje, né, a mulher trabalha fora, a mulher faz faculdade, a mulher tem a sua profissão, a mulher traz todas as coisas. Agora, uma coisa é ela trazer a ajuda, e às vezes essa ajuda é maior do que o homem consegue trazer, porque ela se tornou uma juíza, uma funcionária pública, uma juíza estadual, federal. Isso não está errado. Isso não está errado. Eu queria, já que eu estou abrindo a sessão, abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios. Provérbios fica depois de Salmos, no último capítulo, lá no capítulo 31. No versículo 10. Nós estamos falando agora de cultura judaica, de como a mulher se portava na época do Antigo Testamento, mesmo sendo mulher, mesmo sendo aquela que recebeu a incumbência. Vocês vão ver, vamos ler primeiro. 31:10 de Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Presta atenção no que vem agora. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Faz crochê, como é que chama mais esses negócios? Tricô, né? Mas não para aí não, gente. Tem muito homem que faz tricô, crochê, que é dono de empresa de confecções, não tem? Né? Para aí não. Versículo 14. É como um navio mercante. De longe, está falando de quem? Da mulher. De longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta. E dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Você pode falar assim, não, pastor, ela dá mantimento porque o marido trouxe o pão e ela prepara, dá mantimento, né? E aí, como a responsabilidade da casa é dela, diz ainda, né, que ela dá as tarefas às suas servas, porque lá, naquela família, tinha os servos e as servas que faziam parte da família. Mas é só isso dentro de casa? Tricô, crochê, cozinhar, passar e comandar as empregadas? Olha o versículo 16. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela planta uma vinha com a renda do quê? Do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, mais uma vez, enfoca o papel da mulher de cuidar da sua casa. Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido
é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E aí vai, irmãos, eu não vou ler o capítulo todo não, porque senão a gente foge aqui do propósito, né? Mas duas coisas ficam claras aqui dentro da Bíblia, né? Que ao homem foi-lhe dado o papel de provedor, à mulher foi dado o papel daquela que cuida da casa, mas isso não significa que ela não pode ou não possa trabalhar e trazer para dentro da sua casa, junto com o seu marido, o pão. Mas eu digo isso não para mandar a mulher trabalhar, para falar para o homem assumir o teu papel. Porque homem temente a Deus não fica à toa em casa sendo sustentado por mulher. A não ser que haja uma crise econômica, a não ser que haja um problema de desemprego, o que nós estamos falando é que Deus deu este papel ao homem, ele pode contar com a ajuda da mulher, mas ele não pode ficar à toa, ele não pode ser preguiçoso. Homem precisa assumir a sua responsabilidade de homem. Eu sei que tem homem que trabalha em casa, hoje tem home office, ganha muito dinheiro em casa, não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando que esse é o modelo da família bíblica. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E eu estou falando desse modelo de família como um modelo bíblico cristão, eu vou repetir e eu volto a dizer, respeitando todos aqueles que estão aqui e não se enquadram por N motivos. Tá certo? Então, não é esse, mas o modelo, o ideal bíblico é homem casado com mulher. Por isso, o homem deixa a sua casa e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Homem e mulher, foi dada a ordem, crescei e multiplicai-vos. Então, a responsabilidade de multiplicar a humanidade foi dada ao homem e à mulher, mesmo porque não existe outra forma de criar gente. Tá? Porque para nascer tem que ter óvulo e tem que ter espermatozoide. Pode fazer em laboratório, pode fazer em vitro, pode fazer o que for, mas sem óvulo e sem espermatozoide, óvulo só é produzido pela mulher, espermatozoide só é produzido por homem. Eles, então, têm filhos e criam seus filhos, e se é crente, falando do Novo Testamento, na admoestação do Senhor. Eu quero falar isso olhando para a câmera, para dizer que é isso que eu creio, que é isso que eu defendo, que é isso que eu vou ensinar no púlpito. Podem me prender, com todo respeito, com todo amor e carinho, às pessoas, aos seres humanos que pensam diferente. Isso aqui não é um discurso homofóbico. Isso aqui é um discurso bíblico cristão, e este país e o meu país no Brasil confere a mim a liberdade de religião. A religião, quem determina é a sua fonte de inspiração. No nosso caso, é a Bíblia, não é a Constituição Civil de um país. Então eu tenho o direito de dizer isso. E por que eu estou dizendo isso? Que ontem, a minha esposa, nós já estávamos na cama e ela lá, fiscalizando o Facebook dela, comentou comigo assim, não vou citar nome, mas o sogro de uma pastora, que é pai de um pastor, de uma igreja aqui de Orlando, ele, e é claro que deu nome aos bois, eu falei que eu não vou dar nome aos bois, né? Foi chamado de homofóbico num comentário, não sei se do Facebook, do Instagram, porque ele disse que o que ele crê como família é homem, mulher e os seus filhos. Alguém discorda do que é isso que a Bíblia ensina? Não. Então, acorda, cristão. Acorda, povo de Deus.
Porque estão nos rotulando com rótulos que não pertencem a nós. Nós não somos homofóbicos. A nossa vida é cristocêntrica. E nós cremos naquilo que Ele diz. E não podemos nos calar, e não podemos nos omitir, não podemos sermos covardes num mundo que está hostilizando o modelo de família que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador nos deu. E eu quero oferecer meu apoio ao casal de pastores, ao pai, né, e ao sogro, né, porque esse casal de pastores são nossos amigos, são meus amigos. Primeiro ponto, agora para os jovens ou para os filhos, e que eu saiba, todo mundo aqui é filho, né? Todo mundo é filho, então vamos lá. Obediência e honra aos pais. Dentro dos papéis definidos por Deus, existem também os papéis de homem e mulher cuidarem e educarem de seus filhos, os seus filhos em todas as áreas da vida, inclusive, ou principalmente, no temor do Senhor. Por outro lado, os filhos devem obediência e honra aos seus pais. Filhos, obediência e honra. O primeiro versículo do capítulo 6 que nós acabamos de ler diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Irmãos, essa palavra não foi revogada. Essa palavra é válida para todos nós que somos filhos, obedecermos os nossos pais no Senhor, pois isso é justo. E eu sei, é evidente que a gente cresce, que a gente cria a nossa própria família. Chega um momento que a gente vai ter que administrar isso corretamente. Os nossos pais, para quem já tem a idade que eu tenho família, sabe como isso vai ter que ser cuidado, mas a honra jamais vai ser anulada. Então é isso que nós encontramos aí. Jovem, presta atenção aqui para mim, né? Diz, pois isso é justo. Qual que é a palavra aqui? Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Obedeça e honra para que você seja abençoado e para que você tenha vida longa. Que coisa linda que nós estamos encontrando. Isso aqui não deveria ser peso nenhum para nós, né? Entendendo, né, que no direito romano, aí volta a influência da cultura da época, os pais eram donos dos seus filhos. Podia vender, para resumir, podia até matar. Lembra quando, isso já não é cultura romana, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, Isaque? Esse é um dos episódios da Bíblia, um dos mais traumáticos, né? E a gente fica pensando nisso. Abraão pega, né? Vamos lá, meu filho, nós vamos sacrificar. Chega um determinado momento, é só ele e o filho, com a lenha, com tudo que precisa. O filho pergunta, pai, a lenha está aqui, o fogo, bababá, mas onde que está o cordeiro? E Abraão responde, o Senhor proverá. Agora, chega um momento, pensa comigo na história, chega um momento em que o filho está posto por cima do altar, da pedra, de algum lugar. A Bíblia não fala se ele está amarrado. A Bíblia não diz que tinha ali servos e servas segurando um cada mão, o outro cada pé. Mas a Bíblia diz que Abraão pega a arma para fazer o quê? Para matá-lo, para sacrificá-lo ao Senhor. E Deus o interrompe e não deixa aquilo acontecer. Mas Isaque saiu correndo. Isaque gritou. Isaque começou a dar chute do seu pai para defender a sua própria vida. Então parece-me que essa questão da obediência aos pais, ela é extremamente natural. Ao ponto da Bíblia narrar uma história dessa, estou citando essa história de Abraão, e a gente trazer o significado disso, mas a gente não vai falar sobre isso, né? Então por quê? Primeiro, porque é uma lei da natureza. Jovem que está aqui,
meus meninos queridos e amados que me servem aqui da produção, na nossa igreja, que tem papai, que tem mamãe, essa é uma lei da natureza, por isso que o texto diz, olha, obedeça, honre, porque é justo, é justo. Imagine uma criança de 3 anos, digo isso porque eu tenho um filho de 3 anos, que já fala, dando ordens para os seus pais, e os seus pais o obedecem. Seria um comportamento antinatural, não seria? O natural é que o filho obedeça e não os pais obedeçam. E essa não é uma afirmação apenas da religião cristã. Outras religiões e outros pensamentos aí ao longo da história defendem a mesma coisa. Não é só crente que ensina isso, não é só a igreja que ensina isso não. Então, primeiro, porque é natural, tá bom? Simplesmente porque é natural. Segundo lugar, por que você, filho, tem que obedecer e honrar o seu pai? Porque é uma lei de Deus. Essa aqui é uma repetição do 5º mandamento, dos 10 mandamentos, entregue a Moisés, e está lá em Êxodo capítulo 22 e Deuteronômio, capítulo 20, é isso mesmo? Êxodo capítulo 20, versículo 12, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, alguma coisa nesse sentido. Né? É simplesmente uma lei. Este é o primeiro mandamento. É o 5º mandamento dos 10 mandamentos. Então, desonrar, desobedecer pai e mãe é a mesma coisa de você estar amaldiçoando o teu pai e a tua mãe. Essas atitudes que sugerem desobediência, inclusive nos dias do Antigo Testamento, era castigado com sentença de morte. Se o filho desonrasse o seu pai, ou desobedecesse o seu pai, ele era levado pelos seus pais na presença dos anciãos, ali ele era condenado, e ali ele era apedrejado até a morte, por causa da desobediência. Está lá em Levíticos. Nós não estamos falando para ninguém fazer isso aqui não, gente, pelo amor de Deus. Tem gente assim, né, a Fernanda concordando, eu estou falando que só estou mostrando o exemplo bíblico, e isso é uma lei cerimonial que já não tem validade nos nossos dias. Mas o princípio está presente porque Paulo traz isso aqui no Novo Testamento. O princípio da obediência, né? O princípio da obediência. Então vamos lá. Paulo diz que o filho tem que ir além da obediência, ele também deve honrar o pai e mãe. Honrar é mais do que obedecer. E será que temos exemplos de filhos que desonraram seus pais na Bíblia? Eu escolhi só 2 aqui. Primeiro, Absalão. Absalão era filho de Davi. E diante do erro do seu pai, a gente não pode negar isso, ele desonrou o seu pai. Ele possuiu as concubinas do seu pai, isso é coisa da época lá, em cima do telhado do palácio para envergonhar o seu pai. Ele fez isso, ele tinha motivo? Tinha, não para fazer isso, tinha para resolver o problema. Ele tinha, explica, mas não justifica. E o final dele, naturalmente, foi o quê? A morte. E quando Davi recebe a notícia da morte dele, Davi chora e grita: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Existem outros exemplos, mas eu preciso correr. Terceiro lugar, porque é uma evidência de obediência a Cristo. Obedeçam aos seus pais, diz o versículo, no Senhor. No Senhor. Aqui não é apenas o 5º mandamento que é ratificado, como é colocado sob a ótica do relacionamento do filho com, mas é colocado sob a ótica do relacionamento do filho com Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, os nossos relacionamentos familiares são fundamentados e aqueles que precisam ser, são restaurados. A nossa família, irmãos, presta atenção, nós somos crentes, estou falando para a maioria aqui, eu acho que é todo mundo crente aqui, né? O nosso encontro com Jesus,
a nossa vida com Cristo, ela tem que mudar, tem que moldar, tem que definir os nossos relacionamentos familiares. Eu disse, se for preciso, precisa restaurar. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo entre nós crentes, há muitos pais contra seus filhos e filhos contra seus pais. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E se você se encontra, filho, com o teu coração amargurado, com o teu coração ferido, com o teu coração machucado por causa de algo que você sofreu contra o teu pai, contra a tua mãe que fez algo, há espaço para perdão, há espaço para restauração, há espaço para começar de novo. Basta você entender que você é nova criatura e que você hoje vive não pelas leis deste mundo hostil, mas pela lei de Deus, pelos ensinamentos de Jesus Cristo. E isso pode acontecer. Por isso, filhos, obedeçam e honrem os seus pais no Senhor, porque isso é justo. E o versículo não termina aí, o versículo é seguido de uma promessa. E essa promessa diz, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Você já parou para pensar quanta coisa ruim poderia ter sido evitado se os filhos obedecessem aos seus pais? Já parou? Quantas histórias a gente ouve de filhos que desobedecem os seus pais e vão para a balada, e vocês sabem o que faz lá na balada? Eu sei, eu já fui para a balada, você também já foi, que está me olhando aí. Quantos acidentes já aconteceram depois da balada, depois de uma festa longa de embriaguez? Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se filhos obedecessem aos seus pais? As duas promessas. Primeiro, vou inverter a ordem aqui. Primeiro, prosperidade. A Bíblia está dizendo que você, filho, que obedece o teu pai e a tua mãe e honra o teu pai e a tua mãe, vai ser uma pessoa próspera neste mundo. Abençoado. É prosperidade. A gente busca prosperidade em tantos outros lugares, né? E Deus está falando assim, honra o teu pai e a tua mãe, que tudo te irá bem, ou seja, você vai ser próspero. E em segundo lugar, obedeça e honre o teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa. Agora junta aqui, vida longa com prosperidade. Vida longa, prosperidade não é só dinheiro no bolso não, com saúde, com alegria, com uma família vitoriosa, com filhos que também te obedecem, que te honram. Você está entendendo? É todo esse contexto. Aliás, não é isso que nós queremos, viver muito e viver bem? Então é isso que Deus está falando aqui, né? Para o filho obedecer o pai e a mãe. Glória a Deus. Mas o texto também fala sobre os pais, e aí a gente vai caminhando para o final. Pais, não provocar a ira, mas disciplinar e admoestar no Senhor. Os filhos pertenciam literalmente aos seus pais, como eu já disse. Eles poderiam, pais, fazer o que quisessem. Os filhos que nascessem com algum problema de formação estavam fadados ao abandono e à morte. Ao abandono e à morte. Essa era a cultura. Mas agora, Paulo vai falar, inclusive para estes pais e estas mães, que talvez tiveram filhos assim. Não provoque seus filhos a ira. A Bíblia não nos fala diretamente como os pais podem vir a provocar a ira de seus filhos,
mas nós podemos apresentar uma lista de atitudes, palavras, gestos que podem fazer isso em algumas histórias bíblicas. Nós também vemos isso. Já falei que Davi provocou a ira de Absalão. Jacó, ao deixar claro que ele tinha uma preferência por José do Egito, né, o que juntado com ao ciúmes dos irmãos por causa dos sonhos que José tinha, despertou a ira dos seus irmãos a ponto de tentar matá-lo e depois vendê-lo como escravo. Jacó declarou preferência por Esaú, enquanto Rebeca por Isaac, né? Misturei os nomes, colocando os seus filhos um contra o outro. Atitudes de pais e mães provocam a ira nos filhos, provocam desgraças dentro de casa, colocam filhos contra filhos, e depois querem exigir obediência e honra. Tá de brincadeira comigo. É muito difícil a gente falar sobre essas coisas, né, irmãos? Mas não tem jeito, a gente tem que falar, né? Então, algumas sugestões aqui que eu resumi de alguns comentaristas bíblicos assim. Como a gente provoca a ira dos nossos filhos? Excesso de proteção pode promover, porque o outro vai ficar desprotegido. Favoritismo, né? Quando a gente dá o melhor pedaço da galinha para o filho que a gente gosta, né? Era isso que Jacó fazia para José, né? Distribuía comida para os filhos, mas a melhor parte ele dava ali para José. A melhor roupa ele dava ali para José. Pais que só falam dos defeitos, limitações dos seus filhos, expressando só descontentamento. Pais que não reconhecem a diferença entre os filhos, pois cada um é uma pessoa distinta. Nem sempre podemos falar do mesmo jeito com os filhos que temos, por causa da personalidade dos nossos filhos, por causa da idade dos nossos filhos. É preciso ter sabedoria. Às vezes castigamos um por causa do erro do outro, e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Você não tem culpa, mas já fica de alerta, já fica de aviso, para não acontecer de novo. Palavras duras demais que nós proferimos, violência física, e por que não dizer violência emocional? Hoje, quando nós falamos de violência doméstica, não é só agressão física, agressão psicológica, emocional acontece também, e a lei para punir isso. Não reconhecer que o filho está crescendo e tem suas próprias ideias e opiniões. Ninguém é clone de ninguém. Teu filho pode ser mais parecido com você, ou com a tua mulher, com o pai ou com a mãe, mas não existe clone. Cada um tem uma personalidade, e filhos crescem, se tornam como flechas nas mãos do guerreiro, e eles vão longe. Até mesmo a falta de consistência. Uma hora o pai e a mãe agem de um jeito, outra hora age de outro jeito, e outra hora muda de novo o jeito de agir. O filho já não sabe mais como é que ele vai ser tratado, o que é certo, o que é errado, por que ele está confuso. E aí surge a ira. E por aí vai, irmãos. Talvez vocês saibam de mais coisas que eu não mencionei aqui. Como os pais devem tratar os seus filhos? Paulo nos dá 4 orientações no texto, e eu já mencionei essas orientações aqui na apresentação da Helena. Primeiro, o texto diz, versículo 4, e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de, primeiro, criá-los. Pai e mãe recebeu a responsabilidade de criar os seus filhos. Então, primeira coisa, criá-los significa, segundo os comentaristas bíblicos e as traduções, nutrir, alimentar. As citações de 2 tradutores da Bíblia. João Calvino traduziu a expressão criai-vos com sejam acalentados com afeição. Outro diz assim, tratai deles com brandura. Então nós concluímos que criá-los, antes criá-los, vocês devem criá-los, significa que os pais devem cuidar da vida física e ao mesmo tempo da vida emocional dos seus filhos. Tem pai que acha que deu teto, comida, remédio, roupa, pagou a faculdade,
dinheiro, isso é suficiente, missão cumprida. Eu já ouvi isso, gente, de pai que também é casado, se referindo aos filhos e à mulher. Eu não sei por que reclama tanto. Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu dou todo o conforto, tem carro bom, tem casa boa, tem um futuro financeiro resolvido para a vida toda, mas não libera uma palavra de carinho, não demonstra amor, não abraça, não beija. A gente não precisa só de comida, não. A gente precisa de paz, a gente precisa de amor, a gente precisa ter segurança financeira, precisamos, mas a gente precisa ter segurança afetiva também. E a criança precisa, desde os seus primeiros anos, receber esse tipo de cuidado. A criança não consegue o seu alimento sozinha. Ela precisa do pai e da mãe para receber isso. Mas a criança também precisa sentir desde o ventre da sua mãe, que ela é amada, que ela é desejada. Vocês estão entendendo isso? Precisa de ser encorajada, precisa de ser motivada. Estamos caminhando. Segundo lugar, diz que é para criá-los na disciplina. Porque alguém fica pensando, a partir de hoje só vou falar coisa boa, né? A partir de hoje é só beijinho, né? A partir de hoje, tudo que meu filho pedir, minha filha pedir, eu vou dar, né? Porque isso é uma demonstração de amor. Não, disciplina. Ledo engana achar que seria suficiente comida e carinho. O apóstolo também fala de disciplinar. Mas não raras vezes usamos essa palavra no sentido errado, como se fosse sinônimo de castigar. Disciplinar, meus irmãos, não é castigar. Pode ser, mas não é só isso. O verdadeiro significado é que os pais devem treinar os seus filhos por meio da disciplina. Deixa eu falar um português bem claro. Gente, nós pais recebemos a tarefa de ensinar nossos filhos a virar gente. Vocês estão entendendo? A serem bons cidadãos, bons crentes. O significado da palavra é essa. É treinar. É treinar a pessoa por meio da disciplina. São regras, são normas, às vezes recompensa. Minha filha está pedindo um negócio lá que ela quer. Eu não quero me portar como o modelo perfeito aqui não, irmãos, porque o que eu já chorei preparando essa mensagem, vocês não têm ideia. E aí, eu estou lá, morrendo de vontade de ir lá comprar esse troço e entregar para ela. Vocês não sabem a vontade que eu estou. E com toda moderna, sei lá com que, sem falar, não é falta de dinheiro. Né? Primeiro, se eu fizer isso, minha esposa vai ficar uma arara comigo. Que ela fala que tudo que a Manuela me pede, eu dou. Né? Mas tem hora que tem que merecer. E para merecer, a gente tem que mostrar quais são as regras, quais são as normas. E se não seguir as regras e se não seguir as normas, nós não estamos treinando, nós estamos destruindo os nossos filhos, por mais que nós os amemos. Vou dar exemplo aqui, né, da minha mãe, só mãe, só pai, da minha mãe que batia, mas agora diz que é covardia bater nos netos dela. É, mãe. Falar do tempo que meu pai, para apanhar do meu avô, tinha que ir morava na fazenda, tinha que buscar o galho, arrancar as folhas e entregar para o meu avô para receber a disciplina. Agora hoje nós não podemos encostar o dedo, porque é lei, não pode. O filho pega o telefone e liga. O filho crente, vou voltar para os filhos aqui. Vai ligar para o 911 reclamando que teu pai está te disciplinando para você ver. O peso... Não, o pai pode ir para a cadeia? Pode ir para a cadeia. Não é assim que funciona hoje? Não é assim a lei aqui? Não é assim a lei no cadeia? Pode ir para a cadeia. Mas você está abrindo da mão da bênção de Deus para a tua vida.
Então não pode nem tocar, não pode encostar, não pode dar um tapinha no traseiro que já está praticando violência doméstica contra o menino. Gente do céu. Agora presta atenção. Primeiro, eu quero me explicar para os meus pais aqui, meu pai Sinésio, minha mãe Sônia, porque assim, são raríssimas, se não quase inexistentes, as minhas memórias em que eles me educaram batendo. Tá? Eu me lembro. Uma vez eu me lembro. Mas, assim, quase não lembro disso. Mas isso não exclui que, de vez em quando, um tapinha não dói. Né? Deixa eu citar mais uma vez o reverendo Hernandes. Ele diz o seguinte, bom, não sei se é ele quem disse ou se ele cita alguém, está entre aspas aqui. Só pode disciplinar quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar o filho se ele mesmo precisa ser disciplinado? Porque tem hora que a gente não disciplina, a gente libera toda a nossa raiva, toda a nossa humanidade, toda a nossa velha natureza no coro dos nossos filhos. Que direito tem um homem pai, uma mulher pai, que não tem domínio próprio, disciplinar os teus filhos? Que exemplo é esse? Terceira palavra que ele usa, admoestar. Um versículo só para os pais, olha o tanto de coisa que vem, né? Admoestar significa educação verbal. Admoestar não é sinônimo aqui no texto de exortar. Significa muito mais do que isso. Significa encorajar os filhos por meio da palavra e por meio da instrução. Ora terá que ensinar, ora terá que advertir, ora terá que estimular. Isso faz com que os filhos comecem a discernir o que é certo e o que é errado, desde pequeninos, desde crianças, e isso é necessário. Então, que história é essa? Que a gente tem que esperar o filho da gente crescer, para ele decidir se ele é homem ou se ele é mulher. Que história é essa, meus irmãos? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, meus irmãos. Vocês estão achando que a civilização atual é mais desenvolvida? Pelo amor de Deus, nós estamos lendo ensinamentos que Paulo escreveu há 2000 anos atrás. Nós somos retrógradas. Esperar meu filho e minha filha crescer. Qual a idade, aliás? Qual série ele deve estar na escola? E aí, meu filho? E aí, descobriu? Tu é homem ou mulher? É isso que eu vou fazer? Não. A instrução, a admoestação serve para mostrar para o filho desde pequeno o que é certo, o que é errado e quem ele é. Diante dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, dos seus professores de escola, diante dos governadores, diante da sociedade e diante de Deus. Essa responsabilidade nos foi dada dessa maneira. E por último diz que tudo isso é do Senhor ou no Senhor. Então, meus irmãos, transmitir a fé em Jesus é o quarto ponto dos pais criar os seus filhos. Tudo que afirmei anteriormente diz que tem que ser feito agora do Senhor ou no Senhor. Algo sério está sendo falado aqui, muito sério. Muito sério. Está falando que a responsabilidade de criar os filhos na fé é dos pais. Você que é pai, você que é mãe, recebeu a responsabilidade de criar os teus filhos na fé, de transmitir a tua fé para os seus filhos. Essa responsabilidade não é do governo, pois atualmente este está desensinando, e também não é da igreja. Como assim, pastor? Por que tem escola dominical? Não, a igreja exerce o seu papel de auxiliar, de equipar, inclusive de ensinar os pais a fazerem isso. Por isso a importância
de você, pai e mãe, ser exemplo em casa e trazer os seus filhos para a igreja, porque é o auxílio que você tem, é uma ferramenta que você tem, é propósito de Deus. Nossos filhos pertencem a Deus e não a nós mesmos, mas fomos escolhidos por Deus para ensiná-los a conhecer, a servir e a se submeterem a Deus. Todos nós sabemos da importância de desejar a prosperidade financeira e profissional para os nossos filhos ou dos nossos filhos. Mas tem crente de hoje mais preocupado com a bolsa de estudo que o filho vai ganhar na universidade do que em colocar sobre a cabeça dele a coroa da vida, do que colocar o nome do seu filho no livro da vida. Filhos, ouçam seus pais, obedeçam e dê a eles a honra que eles merecem. Não deixem para honrar os seus pais com um buquê de flores no dia do funeral deles, não. Façam isso agora, enquanto vocês podem. Filhos, o melhor caminho para prosperar nessa vida e ser alguém de verdade, próspero em tudo o que faz e receber vida longa, viver muito, é obedecendo seus pais agora. Respeitem seus pais, nunca levantem a voz contra eles, saibam conversar, saibam se expressar, amem de verdade, não apenas de palavras. Beijem, abracem, não tenham vergonha de fazer isso em lugar nenhum. Defendam os seus pais em tudo que tentarem fazer contra eles injustamente. Estejam abertos para aprender com eles, que não são perfeitos, vocês devem saber disso, mas são aqueles que, depois de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais te amam nessa vida. Lembrem-se que o porto mais seguro que vocês podem ter na vida de vocês, no dia do problema, é a casa dos seus pais. E vai chegar um dia que esse ponto não vai mais existir, esse porto não vai mais existir, mas os ensinamentos e o exemplo de vida que eles deixarem para vocês vai substituir esse porto, e vocês serão bem-sucedidos na vida e no Senhor. Pais, em primeiro lugar, lembrem-se que vocês são adultos e seus filhos são ainda crianças, juniores, adolescentes, jovens adultos e até mesmo adultos. Tudo deve partir de vocês. Não cobre a atitude dos seus filhos, que precisam partir de vocês. Vocês têm essa responsabilidade, nós temos essa responsabilidade. Não transfira para ninguém ou para qualquer coisa a responsabilidade que Deus lhe deu. Amem seus filhos. Parece até desnecessário falar, mas amar é mais do que ser apaixonado pelo seu filho. Exige criá-los, dando-lhes suporte físico, emocional. Usem da disciplina e não deixem de fazer isso, porque Deus disciplina a quem ama. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deem bons exemplos aos seus filhos. Eles estarão sempre observando suas palavras, suas atitudes. Assim vocês estarão treinando os seus filhos para a vida. Lembrem-se que a advertência demais desanima o filho. Somente estímulo, elogios, etc., geram os filhos mimados, Nutelas aí. Tem mais brigando na escola com professores, até quando o professor está colaborando com a educação e formação de seus filhos. Que eles não aprenderem com vocês por amor, vão aprender na rua, por meio da dor e da hostilidade do mundo. Não vivemos mais na Idade Média, tampouco vivemos nos dias do apóstolo Paulo.
Mas Paulo está nos ajudando a viver em equilíbrio entre a correção e o estímulo, entre a recompensa e o castigo, entre a palavra desenfreada e a mimação, usando palavras firmes quando necessárias, mas doces quando merecidas, e muita brandura. Igreja, juntem-se àqueles que defendem a família como ela foi instituída por Deus. Juntem-se àqueles que defendem a família como ela foi instituída por Deus. Eu posso ensinar a palavra de Deus aqui para vocês. Eu posso educar os meus filhos lá na minha casa, com o auxílio da minha mulher que está aqui na frente. Mas na tua casa, quem pode fazer são vocês. Deus os abençoe. Vamos